Criar um comitê com a participação de várias instituições para gerir o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 é o objetivo de um projeto de lei em análise na Câmara. A proposta prevê a participação de 46 integrantes e a atuação em conjunto com o Ministério da Saúde. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Bem-vinda, deputada Sâmia. Muito obrigada, Regina, é um prazer falar com você. Deputada, eu queria que a senhora explicasse para a gente como que funcionaria esse comitê, quais as instituições que vão participar. Regina, nós fizemos esse projeto depois de uma reunião junto a pesquisadores e cientistas de universidades e institutos do Brasil que estão diretamente envolvidos nas pesquisas sobre vacinação e sobre uma estratégia de enfrentamento à Covid-19. E surgiu a ideia de que esse comitê possa ser instalado justamente identificando as debilidades do governo federal para, de fato, garantir um programa de imunização. Então, a ideia é contar com outros membros para além do próprio Ministério da Saúde, que seja composto por representantes dos estados, de todas as regiões do Brasil, também representantes dos institutos de pesquisa, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e também dos conselhos, para que tenham representantes da sociedade civil. São 46 membros que se dividem numa diretoria para que tenham capacidade de acompanhar o processo de vacinação, fiscalizar na ponta, né, junto às instituições, mas também junto à sociedade, de que forma ele vem se desenvolvendo. Nós apresentamos no final de 2020, não teve condições de ser apreciado, e o nosso objetivo é que agora, no início do ano, a gente já possa colocá-lo em pauta, porque o tema é muito urgente, a necessidade dele desde então só aumentou. Deputada, o projeto prevê também ações de planejamento e monitoramento, mas ele veio antes de começar efetivamente a vacinação. O comitê poderia evitar esses problemas das pessoas que estão furando a fila para a vacinação? Olha, é impressionante, né? Além da gente ter que se preocupar para garantir um programa de imunização, garantir que as vacinas cheguem para a população, a gente ainda vê cenas lamentáveis, às vezes patrocinadas pelo poder público local, mas às vezes através de uma esperteza, né, de contatos que as pessoas têm para furar fila. Sim, a partir de um comitê como esse seria possível, porque daí teria um controle e uma fiscalização, um acompanhamento mais direto também na ponta, né? Tendo em vista que não seria somente o ente do Ministério da Saúde o responsável pelo processo, principalmente a partir da participação da sociedade civil. Mas mais do que isso, além do tema dos fura-fila, né, que infelizmente é uma realidade hoje do Brasil, também seria possível ter um comitê mais especializado, que pudesse garantir a compra e a vinda de insumos, principalmente da China, que são fundamentais tanto para a Fiocruz quanto para o Instituto Butantan, a garantia de que a prioridade na fila da vacina de fato fosse cumprida, porque a gente também recebe relatos de alguns lugares em que pessoas que não são necessariamente do grupo 1, não são necessariamente do grupo de risco, muitas vezes estão sendo vacinadas porque o governo local prioriza um hospital em detrimento de outro, que muitas vezes é sim especializado no tema da Covid-19, daria mais profissionalismo e mais importância para um tema que é tão fundamental para, de fato, enfrentar a pandemia. Inclusive, o governo não está conseguindo atualizar em tempo real as listas das pessoas vacinadas vindas dos estados, né? Como garantir a transparência desses números relativos a quem já foi vacinado e quais os grupos que ainda precisam ser? Eu acho que, em primeiro lugar, é garantir uma real disposição do poder público e fazer com que o programa de vacinação não seja só para sair bem na foto, mas que seja, de fato, um programa com planejamento e que almeje a vacinação universal. Acho que todos esses riscos e problemas que foram surgindo no processo de vacinação no Brasil é derivado de uma falta de comprometimento generalizado por parte do governo federal em garantir, de fato, um programa de vacinação. E isso passa pelo obscurantismo, ou seja, por setores que desestimulam, criam mentiras sobre o que é a vacina, descredibilizam essas instituições que são hoje já responsáveis pela produção de diversas outras vacinas, mas que estão
sob alvo desses grupos de ódio, passa por uma prioridade financeira para a compra de insumos, de financiamento, mas também para a compra de vacinas de outros países, passa por um diálogo melhor entre o governo federal e os governos estaduais, porque hoje o que a gente vê é justo o oposto, muitas vezes é uma guerra, um desencontro e uma dificuldade de conseguir fazer um processo casado, mas passa também pela conscientização da própria população, né, de estimular, de garantir que os demais, os que são um grupo de risco, possam ter acesso à vacina, enquanto a gente não garante a imunização generalizada, manter as medidas de isolamento, os cuidados individuais e coletivos, porque pode demorar ainda um tempo, né, para ser garantida a vacinação em todo o país. Então, a gente precisa de uma contribuição geral da sociedade. Agora, deputada, o Brasil já tinha o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que sempre foi referência até internacionalmente, para conseguir uma amplitude em todo o país nas outras campanhas de vacinação. Por que não incentivar agora? Não seria mais efetivo o Congresso exigir que o governo realmente dê condições para o PNI funcionar da forma adequada? Sem dúvida. No final do ano passado, nós aprovamos no Congresso algumas normas a respeito do convênio COVAX Facility, né, que o Brasil acabou entrando nesse convênio, só que até hoje as vacinas desse convênio não estão disponíveis para o Brasil, justamente pela demora, né, o Brasil foi um dos últimos países a procurar, então ficou no final da fila, ou seja, a gente está... Nem deve vir, porque são os países mais pobres que vão receber, não é isso? Exatamente, e aquelas que estão sendo produzidas no Brasil encontraram esse problema no meio do caminho, que foi a dificuldade de ter acesso aos insumos que fazem o Brasil produzir a vacina por questões, problemas diplomáticos e políticos. Então, a verdade é que a gente tem um retrocesso gigantesco numa área em que o Brasil era referência internacional. A gente precisa, voltamos às atividades no Congresso, e é por isso que desde o início de janeiro a gente vem dizendo, nós do PSOL, ou mesmo de toda a oposição, de que é necessário adiantar, suspender de vez o recesso parlamentar para que o Congresso funcione, para que possa garantir que o Brasil volte a ser referência no processo de imunização, que a população tenha de fato acesso, para ter um controle mais direto, né, uma resposta por parte do Congresso Nacional para todos esses problemas que, no nosso ponto de vista, foram gerados por uma política deliberada do Bolsonaro. Infelizmente, as atividades não voltaram, mas agora, com o início, né, com o fim do recesso parlamentar, espero que a gente consiga ter um acompanhamento melhor para garantir o PNI, para garantir que a população brasileira seja de fato imunizada. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Obrigada, Regina. Um abraço a todos vocês. Eu conversei sobre um comitê para gerir o Plano Nacional de Vacinação com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.